Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós vamos tratar de uma dúvida que ronda o Brasil, que nos cerca desde sempre. Por que os Estados Unidos se industrializou, se desenvolveu e o Brasil não? Logicamente, quando a gente olha para essa questão, a gente pode apontar questões geográficas, questões de recursos, mas existem realidades históricas que se impõem como fator preponderante. Então, eu quero fazer um apanhado da história do Brasil ao longo do século XIX para a gente poder ver como as determinantes do nosso país nos jogaram na nossa situação atual e, ao mesmo tempo, como o cenário foi diferente nos Estados Unidos e por que razão foi diferente. Mas antes de a gente começar propriamente ao tema, irmos direto ao ponto, vou pedir para vocês deixarem um gostei, se não forem inscritos, se inscreverem no canal. E se quiserem divulgar, se quiserem me ajudar aqui, peço que vocês, por favor, assinem o clube de membro ou façam uma colaboração via chave Pix, que está na descrição do vídeo. E lógico, eu falei em compartilhar aqui, se você quiser compartilhar esse vídeo aí nos grupos de Telegram, WhatsApp e afins, me ajuda para o canal continuar a crescer. Pois bem, eu acho que um dos principais pontos que contrastam muito na história dos Estados Unidos e do Brasil é a questão das guerras de independência. Existe, logicamente, uma historiografia que aponta para uma extrema pacifista do Brasil, né? Nós não tivemos guerras com Portugal. Por conta dessa mítica do Brasil, como é que eu posso dizer assim, calmo, pacato, amistoso, muita gente ficou de saco cheio e começou a revirar a história para nos lembrar dos nossos grandes conflitos contra Portugal. Não foi essa conversa de comadre, como geralmente expõe a independência do Brasil, mas também é bem discrepante o nível das guerras do Brasil contra Portugal, em contraste, por exemplo, dos Estados Unidos, as 13 colônias, com a Inglaterra. Lá o combate foi muito mais sangrento e houveram duas guerras de separação, de independência. E essas guerras tiveram um fator muito, como que eu posso dizer assim, ímpar para a formação, principalmente dos estados do norte. Nós podemos observar que a Inglaterra utilizou o seu poder marítimo para tentar estrangular a economia americana. Isso é, a dependência dos produtos manufaturados europeus se impôs. E aí, como os Estados Unidos viveria sem o comércio com a Europa? É aí que surge a formação, o estadismo, se forja uma elite nacional. Isso é, os Estados Unidos logo perceberam desde o começo que era necessário ser independente, o que estimulou gigantescamente a criação, os primeiros passos, os primeiros surtos industriais nos Estados Unidos, justamente para alimentar, manter o país de pé, mesmo quando embargado no auge da marinha inglesa. A gente tem uma situação muito similar que dá início ao processo de industrialização da atual Alemanha, na época sequer era a Alemanha tal como conhecemos, que foi durante as guerras napoleônicas, quando Napoleão domina o Sacro Império Romano Germânico e impõe o bloqueio continental. As terras da Alemanha, que até então estavam habituadas a viver com o comércio das manufaturas inglesas, se viu com as calças na mão. E dessa vez, o parque industrial francês não supria as necessidades alemãs. Então tiveram que colocar a mão na massa e iniciar os primeiros passos para a sua industrialização. Isso é, você começa apenas a se desenvolver quando dói, quando você fica incapacitado, quando você é sancionado. E é por isso que, rotineiramente aqui no canal, eu defendo a ideia de que seria positivo para o Brasil historicamente, não materialmente no presente, mas sanções drásticas, porque o potencial danoso na economia de países inimigos está muito mais presente na dependência econômica das relações regulares do que no rompimento de relações, porque o país periferizado tende a conseguir alcançar a vanguarda tecnológica justamente porque, na necessidade, ele mesmo tem que andar com as próprias pernas. Então isso aí já é muito marcante. O Brasil conseguiu regularizar as suas relações com Portugal
muito rapidamente em termos históricos. E durante o decurso da guerra, não houve um rompimento com os países europeus, por exemplo. Bom, a gente pode entrar em alguns ICs da história, né? Uma coisa, por exemplo, os Estados Unidos, que tem recursos e capital humano para conseguir se industrializar, mesmo quando embargado pela Inglaterra. Na contramão, um exemplo desastroso que nós temos é o Haiti, que não tinha esses mesmos elementos, os mesmos recursos humanos capazes e nem os recursos naturais para conseguir sobreviver frente ao embargo geral que foi feito à pequena ilha. Então, analisando o contexto da época, é complicado dizer se o Brasil seria um Haiti ou os Estados Unidos. Pelo tamanho continental do Brasil, dá a entender que nós estaríamos muito mais próximos de um Estados Unidos. Mas, na época, nós não tínhamos as mesmas tecnologias, a mesma infraestrutura que nós temos hoje, por exemplo, para ter um bom aproveitamento do ferro, carvão e afins. Na época, no século XIX inteiro, o Brasil sofreu com uma... Particularmente na era da industrialização, onde tudo dependia de metal, ferro e carvão, o Brasil não conseguia extrair estes minérios, pelo menos em larga escala, em seu próprio território. Isso atravancou muito a nossa industrialização. Bom, voltando à nossa teoria do e se, não sei aonde estaríamos pendendo, se seria mais para Haiti ou mais para os Estados Unidos. Creio que um meio termo entre isso. Mas, com certeza, as nossas relações financeiras estariam muito mais seguras do que como se prosseguiu. Por quê? Em matéria cultural, em matéria acadêmica e afins, nós tivemos uma fortíssima influência francesa. E aqui, quando eu digo francesa, não precisa se fechar exclusivamente ao conceito de nacionalidade francesa, mas prendam-se ao pensamento jacobino e algum dos seus desdobramentos. Depois a gente vai ter o positivismo no final, na metade do século XIX para frente, né? Influência cultural da França no país. E isso fica muito evidente quando eu digo, seja formalmente cultura francesa ou desdobramentos da cultura francesa, quando a gente olha os principais professores nas faculdades de Direito, por exemplo. A gente tem o Badaró, a gente tem o Julius Frank, a gente tem um monte, o Broteiro, a gente tem um monte de imigrantes que vêm ao Brasil com capacidades, com formação profissional ligada à área de Direito, de História, de Filosofia, enfim, professores de Latim, que são figuras jacobinas, figuras com ideais bastante avessos ao que o Brasil estava se consolidando à época da independência, que era uma monarquia constitucional. Enquanto estes expoentes da cultura, a cacofonia da burguesia, estava de olhos em regimes republicanos, em regimes alheios ao típico da cultura brasileira, que trazia duas características muito fortes, o catolicismo e o monarquismo. Enquanto as elites que iriam ser paridas ao longo do Império, pela influência da cultura francesa, seriam majoritariamente republicanos, ou pelo menos liberais, bastante extremados, e, sem exceções, todos secularistas, anticlericais. Isso é muito evidente quando você começa a passar um pente fino nesses expoentes intelectuais e os políticos do Império. E quem influenciou esses políticos do Império? Bom, já faço aqui o convite. No canal a gente está fazendo uma pesquisa, uma série sobre a Burschenschaft, a Bucha Paulista. Então a gente está, no momento, principalmente focado no período imperial. Então já tem aí o primeiro episódio e o segundo já está em produção. Então, se você quiser saber um pouco mais dessa questão cultural, recomendo essa nossa série de vídeos aqui no canal sobre a Bucha Paulista. Do outro lado, se a gente tem a influência cultural francesa, a gente tem uma fortíssima influência bancária inglesa. Se você for pegar os anais da história, tem bastante produção científica, principalmente na área da economia, alguns trabalhos de conclusão de curso, tese de doutorados e afins, que mostram justamente como são essas transições econômicas, financeiras, desde o período da independência, que se arrastam ao longo de todo o Império. Já vou advertir aqui vocês que é uma leitura bem chata,
bem maçante, bem cansativa, porque basicamente o que nós temos a gente precisa construir uma ferrovia de X local até X local. Vamos lá falar com o banco inglês para ver se eles liberam um empréstimo de tantas libras esterlinas. Precisamos agora fazer um processo aqui de um duto de não sei aonde. Basicamente é isso. A gente precisa fazer um monte de reforma estrutural, porque o país tinha uma geografia quase que inviável. E aí a gente estava chegando, justamente, a gente está falando aqui o Império ainda pegou grande parte da Belle Époque. O século XIX é o grande século da disruptura tecnológica. Então, diversos atravancos geográficos que historicamente traziam problemas nas conexões entre o Brasil conseguiam ser superadas. A modernização se deu no Império a possibilidade de tornar o território tropical viável, sendo bem sincero aqui com vocês. Até então, era um grande roção. E todas essas obras de infraestrutura dependiam de aporte bancário inglês. E onde está a raiz dessas conexões? A gente pode voltar até mesmo no período joanino, quando a família real veio para cá e abriu os portos às nações amigas. Quais que eram as nações amigas? A Inglaterra. Ali a gente já tem uma dependência econômica muito grande, e no ato da independência a gente institui uma dependência financeira, criamos dívidas que a gente já tem personificada na própria dívida que nós contraímos de indenização a Portugal para que reconhecesse a nossa independência. Não vou entrar aqui no mérito se foi uma sacada política inteligente ou não. Eu particularmente não tenho uma opinião formada sobre isso. Acho que é um ato diplomático a ser analisado, haja vista a própria questão da independência haitiana e o resultado a qual culminou. Então tem muitas questões a analisar sobre qual era a viabilidade de tentar da maneira mais brusca fazer a nossa independência. Não é a minha questão aqui fazer juízo de valor dessa questão. Mas fato é que a gente contraiu uma dívida com o banco da família Rothschild para a gente conseguir pagar Portugal, a qual uma dívida não muito generosa e que se arrastou por mais de 10 anos. Ao mesmo passo, depois nós precisamos financiar as nossas guerras, desde a guerra pela Cisplatina, que culminou em 28 com a fundação do Uruguai, a nossa Guerra do Prata, a nossa Guerra do Paraguai. Então, tudo isso foi custoso ao Brasil, que juntamente com os projetos de infraestrutura, criaram dívidas e mais dívidas com bancos ingleses. Bancos no plural, não só com os Rothschild. E é muito por conta dessas relações umbilicais no sistema bancário com a Inglaterra, que nós, para começar, que a gente meio que inviabilizou o surgimento de capital nacional. Aquela tese de que a gente precisa criar capital em casa para financiar nossa industrialização, aqui a gente já saiu pela culatra, porque antes mesmo do nosso Estado Nacional se fixar, a gente já estava cheio de dívidas com o estrangeiro. E aí a gente entra num impasse bastante interessante, que era bem singular do Império, porque apesar da presença do capital estrangeiro, a gente não tinha uma posição necessariamente subserviente. E a gente até esboçou passos de rompimento com essa dependência. Então você vai ter o Barão de Mauá, que tentou expandir os seus bancos para a região platina e não estranhamente foi sabotado pelo Rothschild e quebrou. E lógico, há uma ingerência estrangeira entre os políticos do Império que tinham amizades e eram facilitadores dos empréstimos com os ingleses, porque ganhavam comissão dos banqueiros ingleses nessas negociatas. Não é nada escondido, tá? O que eu estou dizendo aqui não é nenhuma conspiração. Se você pegar a própria biografia oficial disponibilizada pelo Senado do Barão de Penedo, você vai encontrar lá que o Barão de Penedo era um grande viabilizador desses projetos. E lá tem o ponto que vários diplomatas brasileiros iam para jantares, eram convidados para sair com o Lionel Rothschild lá e ganhavam certas indicações de onde aplicar os seus investimentos pessoais. Dependendo do acordo que era fechado do empréstimo do Estado brasileiro com o banco, eles também ganhavam bonificações. Então, basicamente, os Rothschild, na história do Brasil, eles conseguiram ganhar grande passo de vantagem no Império, justamente porque os nossos diplomatas, que eram para representar os interesses brasileiros, eram quase que cooptados como agentes dos interesses bancários ingleses.
Isso aí é bem complicado. Mas se denota que não era uma subserviência total, porque nós tínhamos certas figuras que tentavam esboçar os primeiros passos de soberania, que era mirando para a direção certa e que razoavelmente conseguiram estruturar algumas bases nacionais. Por exemplo, o Visconde de Itaboraí, que a gente tem biografia dele aqui no canal, ele é o criador, ou melhor dizendo, refundador do Banco do Brasil e consegue estruturar o banco que se mantém vivo até os dias de hoje. Então, ali é uma base para o capital nacional que permitiu certa modernização do Brasil com capital nacional. Mas tudo isso convivendo justamente com o espaço que era ocupado pelo capital estrangeiro. Então, em partes, essa dependência umbilical com o capital estrangeiro, esse costume com o capital estrangeiro, inviabilizou o fortalecimento de um sistema bancário nacional forte. Não à toa que as iniciativas privadas quebraram e a única que vigorou foi um banco estatal há muitos trancos e barrancos, porque também a história do Banco do Brasil é recheada de crises, mesmo no período do Império e até os dias de hoje. Então, a gente consegue observar já que a nossa história ela é recheada de uma dependência contínua, sem nunca um rompimento, como o caso americano, que uma vez em guerra contra a Inglaterra, em guerra contra um centro, pôde deixar de ser uma periferia e consolidar-se como centro. Porque, uma vez em guerra, fica inviabilizado o acesso a crédito, o acesso às manufaturas, e isso obrigou os Estados Unidos a desenvolver o seu próprio sistema bancário, os seus próprios campeões nacionais, a sua própria industrialização de fato. E tudo isso aliado também, e aí tem uma pitada de sorte também, né? A bacia do rio Mississippi ajuda em muito o escoamento interno dos Estados Unidos, a geografia dos Estados Unidos ajudou bastante o processo de expansão e consolidação do Estado americano. Então tem todas essas questões. Enquanto os Estados Unidos conseguiu construir a sua base sólida através de protecionismo, primeiramente involuntário e depois voluntário, era do interesse dos Estados Unidos continuar aumentando o poder e a disparidade tecnológica dos seus empresários, dos seus campeões, em relação ao do resto do mundo. Ou seja, não era do interesse dos Estados Unidos no século XIX ficar competindo com o capital inglês, os empresários alemães, franceses e afins. Eles se prepararam para o século XX. O Brasil, ele adotou em grande parte do período imperial o livre cambismo e entra na República Velha, aderindo agora não só políticas econômicas e certa influência cultural francesa, mas ele depõe qualquer tipo de política nacional e adere francamente ao federalismo, ao republicanismo. E, vamos dizer assim, o que restava de estabilidade no segundo reinado é destruído com um completo viralatismo, um cosmopolitismo extremo na Primeira República, na República Velha. Assim, em termos econômicos, é só vocês verem o que o Rui Barbosa fez com o país. Ele literalmente destruiu a economia nacional. E aí, a gente regredindo aqui a um grande paradigma que também não pode ser deixado de lado, os Estados Unidos eles conseguem abolir a escravidão em um processo de guerra civil, a Guerra de Secessão, entre o Norte e o Sul. Isso é, os grandes latifundiários, os estancieiros, foram esmagados pelo poder cosmopolita do Norte, que já tinha uma burguesia de noções nacionais e que viam como um grande perigo a tendência livre-cambista dos latifundiários do Sul. Isso é, aquilo lá era uma porta de entrada para o capital estrangeiro nos Estados Unidos. E, além de tudo, essa política de produção agrícola, além de não ser vantajosa para a balança comercial do país, também criava uma dinâmica que não é interessante para o país. Grandes faixas de terras, latifúndios, nas mãos de poucos, o que aumenta a desigualdade social e também dependia da mão de obra escrava para funcionar de fato.
Enquanto isso, o Norte já estava trabalhando em pequenas propriedades, com a distribuição delas. A marcha para o Oeste depois vai ser fundamental para a gente ver como foi esse processo de reforma agrária nos Estados Unidos, mas o principal ponto é que eles priorizavam a utilização produtiva do território. E a Guerra de Secessão, com a vitória do Norte, garantiu justamente o uso capitalista da terra e aboliu a escravidão. Simplesmente porque a escravidão não era interessante em termos econômicos, tá? Não romantizem aqui como um grau de bom mocismo. O problema é que o Brasil, como eu disse no começo, sentia com a falta de ferro e carvão as bases para a industrialização no século XIX. Uma geografia bastante complicada. A cabotagem era o principal meio econômico de transporte do país. As ferrovias começavam a operar, mas mesmo assim é muito aquém, até os dias de hoje, né? Mesmo no nosso auge, as ferrovias eram muito aquém do que nós precisaríamos para um surto industrial real. E a gente começa a questão de que se a gente não consegue ter um sistema bancário, a gente não consegue estabilizar, por conta da falta de um sistema bancário, uma infraestrutura digna para o país, a gente também não consegue criar uma classe de industriais nacionais com consciência nacional, de competir com outras burguesias, porque o mercado já está ficando completamente dominado, avassalado pela dependência do comércio estrangeiro. Daí não se forma essa elite burguesa industrial, não há por que acabar com a escravidão, porque todo mundo ainda depende do agro. E aí você vê a tragédia que é o arrastamento do cativeiro até 88, que basicamente foi só o tempo, a abolição só aconteceu, e isso é muito flagrantemente aberto nos arquivos, por exemplo, de interlocutores liberais, que não estranhamente integraram a bucha e a maçonaria, e que, bom, eles se vangloriam que eles apoiaram a abolição depois de já terem trago os europeus, italianos e alemães para cá. Ou seja, a abolição só passou a ser admitida quando eles já tinham outra mão de obra para ser escravizada no lugar, por salários baixíssimos, né? Então, ou seja, só aderiram à causa abolicionista porque já não ia doer mais neles. Não foi um idealismo nem nada do gênero, e ao mesmo tempo também não foi a criação de uma elite burguesa industrial nacional. Foi a manutenção do latifúndio. Só se mudou tudo para não mudar nada, como diz o provérbio chinês, né? Essa situação, ela vai ser permanente no Brasil. E a gente só vai começar a ter alguma capacidade de sair desse paradigma de não ter tido um sistema bancário, não ter desenvolvido uma indústria, uma elite de industriais brasileiros, de não ter tido nenhum rompimento violento com as metrópoles na década de 30. Isso vale ressaltar que de 1889 a 1930, a entrada do capital estrangeiro no Brasil foi ainda mais incisiva, com o sistema bancário cada vez mais presente e dessa vez com delegações claras de países estrangeiros aqui dentro. E, assim, mexendo em setores dos mais básicos. Por exemplo, todas as distribuidoras de energia eram europeias. Mesmo o distribuimento de água eram feito por empresas americanas e europeias. Então, olha o nível de sucateamento e atraso que nós estávamos, porque o que um estrangeiro faz, nós não temos domínio tecnológico, é segredo de indústria. Então, assim, a gente estava muito para trás em termos tecnológicos em ambiente econômico. Quando a gente vem na década de 30, a gente tem a crise de 29, a gente tem os protecionismos pelo mundo aumentando, ou seja, o livre mercado começa a caducar. Ou a gente substitui as importações ou a gente vai ficar sem, ou pagando muito caro a ponto de ser inviável. E é aí que a gente vê na Era Vargas a política de substituição. A gente começa o processo industrial, mas aquela lacuna de não ter capacidade de descobrir ou propriamente aproveitar as riquezas que o Brasil já tem, ainda era muito grande. Existia uma falta ainda de carvão no país. A gente não tinha tecnologia para desenvolver, aproveitar as nossas potencialidades. Tudo isso só vai começar a ser contornado na década de 50.
que é quando a gente começa a ter acesso a essas tecnologias e descobrir o que nós temos no nosso solo. Eu acho que o grande marco disso é que, por exemplo, na década de 30 e 40, o Monteiro Lobato vivia dizendo que o Brasil tinha petróleo, sei lá o que, e a gente acreditava piamente que nós não tínhamos. Depois, Vargas descobriu que tinha petróleo no Brasil sim e funda a Petrobras. Só que, nesse ponto, a dependência econômica estrangeira já era tão grande, o modelo democrático já tinha conseguido, enfim, enfiar aqui dentro um monte de institutos da Europa e dos Estados Unidos, um monte de jornais com investimentos estrangeiros, um monte de parlamentares eleitos por capital financeiro estrangeiro, que só o mero fato da campanha "O Petróleo é Nosso" já moveu uma grande campanha anti-Getúlio, justamente com base nos interesses da ExxonMobil e da Shell. Então perceba, a gente já não estava em condição, porque a gente já tinha perdido o bonde da história, de conseguir vencer esse combate, porque a disparidade tecnológica já era grande demais. A nossa sorte, na década de 30, é que o isolacionismo estava a todo vapor, e aí permitiu que o Brasil construísse uma base mínima. E aí, os nacionalistas da década de 50 e 60 lutaram como puderam frente a essas pressões políticas e sociais oriundas do capital estrangeiro que aqui dentro estava. Então você vai ver, inclusive, nacionais se aliando umbilicalmente com esse capital estrangeiro. Você vai pegar aí a família Moreira Salles, a atual dona do Banco Itaú. Eles eram banqueiros e também têm posse sobre muitas minas. Existe um esquema bem bolado entre eles, o Departamento de Estado dos Estados Unidos e a ExxonMobil, que são basicamente a nossa quinta coluna aqui dentro. Então existia já toda uma gama, não só de agentes estrangeiros, como agentes internos já corrompidos para sabotar qualquer tipo de atividade nesse sentido. Quando a gente já sai 45, a gente abre para uma democracia, a gente tem uma pequena sobrevida com Vargas II, que termina com o seu churrascamento em 54, para você ver o nível das pressões. E depois a gente já entra, JK, que traz aquelas multinacionais para cá, GM, começa a investir em rodovia para favorecer o mercado de multinacionais, de montadoras que viriam para cá. Ou seja, a gente começa a ver, depois no regime militar mesmo, a gente vai ter a criação, né, ou melhor dizendo, a formalização do Banco Central tal como ele é hoje, basicamente a fins de dirigir os investimentos públicos de forma a potencializar os lucros das multinacionais. Entenda-se, todo o lucro e as divisas criadas por essas empresas vão para os seus países de origem, não ficam aqui. De tal forma, a gente já vai chegar na década de 60 com os nossos grandes líderes de fato soberanistas fora do jogo e a disparidade tecnológica gritante, onde não dá mais para o nacional competir com o internacional, a não ser que houvesse um rompimento formal, algum princípio de guerra, problema diplomático, onde essas empresas estrangeiras fossem embora e deixassem o Brasil ao léu para se desenvolver sozinho, ou por iniciativa do próprio governo nacional, um rompimento mais franco. A gente acabou ficando no meio termo nessa questão com Costa e Silva, Médici e Geisel, onde eles não chegaram a expulsar os multinacionais, ainda traziam algumas para cá, mas estimulavam uma burguesia industrial brasileira, de tal modo que o regime militar conseguiu garantir uma participação da indústria no PIB muito elevada. Só que, ao mesmo tempo, as multinacionais ainda se mantinham aqui dentro. E a gente não teve esse corte, de fato, brutal com os centros econômicos. E custa muito caro ficar próximo dos centros quando você é uma periferia. O resumo da ópera é que quando a gente vem com a abertura política, a gente já tem aí essa porrada de agente estrangeiro que a gente chama de político. FHC, aquela grande bancada eleita lá para a Constituição de 88. É tudo gente bancada com capital de fora, com as ideias da economia interligada, globalização e parari para lá. E aí você vai ver toda aquela base construída do império até o regime militar, de fato uma base nacional do que conseguiu sobreviver a trancos e barrancos, sendo desmontada sistematicamente do governo Collor com a abertura comercial, agravada profundamente com o FHC, que basicamente sepulta
a lei de nacionalização, a diretriz de nacionalização do subsolo, com a privatização da Vale do Rio Doce, todo tipo de privataria das mais absurdas. A gente prossegue com as mesmas políticas do FHC em todos os governos petistas, até que vem a Lava Jato e quebra até mesmo o nosso setor de construção civil. Só ficou a Petrobras de pé, e não sei por quanto tempo. Eis aí a diferença dos Estados Unidos em sua fundação para o Brasil. O Brasil nunca expulsou, nunca deu um chute na porta de fato nas elites financeiras estrangeiras, enquanto os Estados Unidos ele foi obrigado a fazer isso desde o começo para construir as suas. É por isso que o Brasil nunca se desenvolveu de fato. E é por isso que eu sustento a tese de que a melhor coisa que seria para nós era uma revolução, uma revolução iraniana, onde a gente fosse o completo oposto do Ocidente, para eles não terem como se manterem aqui dentro. A gente seria tão radical, tão extremista, que todo o Ocidente meteria 1001 sanções, iria fugir do Brasil, ia falar que a gente era o capeta na Terra, e a gente ficaria em paz. Passaremos por momentos difíceis, mas necessários para alcançar um desenvolvimento real. Não vejo alternativa senão um caminho nesse sentido. Senão vai ficar sempre nessa calmaria. Sabe aquela velha máxima? Ou quente ou frio, morno ou te vomito? Isso aí é o grande ponto da economia no Brasil. A gente sempre fica nessa de queremos a soberania nacional, mas queremos aqui as multinacionais, empréstimos estrangeiros, para ali, para lá. E o resultado é onde estamos. Enfim, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live. Até mais.